Olá, começa agora o bate-papo com o produtor e o tema de hoje é o desempenho da região sul do estado em relação à safra do milho e alternativas aí de cultura outono e inverno. E para falar desse tema, a gente convidou o Birajara Fontoura, que é engenheiro agrônomo, pesquisador do Instituto MS Agro. E o Birajara, para começar, eu inicio perguntando para você, quando a gente compara a região sul do estado com a região norte, a gente vê que o desempenho da região sul está sempre ali, abaixo do esperado. O que motiva essa situação? Como é que você explica esse desempenho aí tão abaixo do esperado? Muito bom dia para você. Bom dia, Valéria. Bom dia. Que exatamente a região sul do estado, e vamos colocar isso, os nomes, os municípios, Dourados, Carapó, Fátima do Sul, Amambai, nós estamos na zona de transição de clima tropical para cima e de clima temperado para baixo. Então nós estamos, em determinados momentos, nós não sabemos se vai ocorrer clima tropical ou clima temperado. E isso cria dúvidas, cria, vamos dizer assim, às vezes receio do produtor. O produtor fala assim, bom, o ano passado eu plantei cedo, fui bem, vou plantar cedo de novo, mas poderá haver variações climáticas. Nas regiões homogêneas, vamos dizer assim, onde é totalmente temperado ou totalmente tropical, ocorrem variações. Agora você imagina numa região de transição, que é o nosso caso aqui, tá? Então, esse ano nós temos essa condição de clima no Rio Grande do Sul, no Santa Catarina, com frio, com neve, inclusive, em São Joaquim, nesses dias, e com temperaturas mais altas na região norte do estado. O Birajara, 30% aqui das lavouras da região sul do estado apresentaram algum tipo de problema. Sejam condições regulares, que são aquelas com algum tipo de praga, enfim, e também a questão da estiagem, no comecinho ali do plantio, ou também condições ruins, que são aquelas lavouras assim que realmente tiveram problemas mais graves. Como é que foi esse ano, na safra do milho? A estiagem prejudicou muito, aí depois teve um período aí de chuvas, deu uma amenizada. Como foi esse ano aqui para a safra do milho na nossa região? Olha, Valéria, nós viemos acompanhando a cultura da soja desde o ano passado, quer dizer, nesse aspecto aí. Então, o que aconteceu? O ano passado nós tivemos prejuízos por estiagem na soja. Por quê? Nessa região confusa, que a gente pode chamar, se é temperado, se é tropical, o produtor se antecipou no plantio da safra de verão, no plantio da soja. Tá? E exatamente nessa região teve problema. Teve problema com excesso de chuva em algum momento e com estiagem em outros momentos. Então a gente diria o seguinte, que em média o produtor vai precisar começar a tomar alguns cuidados para não antecipar excessivamente a cultura de verão. Por que ele faz isso? Visando liberar a área para antecipar ou para fazer mais cedo o plantio, a semeadura do milho. E deu problema no milho também, por essa antecipação. A gente costuma dizer que a época ideal para iniciar, em média, considerando médias, porque em agricultura nós temos que considerar a média. Eu acabei de falar aí nessa transição, na área de transição, então nós temos que considerar a média. Fazer plantios de milho a partir de 10 de fevereiro. Tá? Então, a maior parte dessas lavouras de milho com problema foram plantios em janeiro. Tá? A gente fez aí um giro, que eu costumo dizer, numa rota aí já conhecida, Dourados, Carapó, Amambai, Laguna Carapã, Dourados novamente, parte de Aral Moreira, parte de Ponta Porã, que aconteceu exatamente esse problema com as duas culturas, tanto com a cultura de verão, que é a soja, como a nossa safra de milho, o milho outono e inverno, ou conhecido pelos produtores, pelas pessoas
da região com a nossa conhecida safrinha, né? Certo. Entendeu? E aí, Ubirajara, além dessa questão hídrica, né, a falta de água aí que prejudicou o início ali do plantio, para quem se antecipou, a gente também teve algumas questões aí de pragas também ocorrendo nas lavouras. Quais foram aí os principais problemas fitossanitários aí que você destaca, que aconteceram aqui na nossa região? Exatamente, Valéria. Então, quando nós temos um organismo debilitado, isso nós podemos puxar esse entendimento para o nosso organismo. Quando o nosso organismo está debilitado, ou quando a planta está debilitada, qualquer praga ou qualquer doença se instala com grande facilidade nesse organismo. Então, nós tínhamos um milho com início de desenvolvimento insatisfatório, a planta não estava bem estabelecida, com problema radicular, com problema de estresse hídrico no início do desenvolvimento, porque a gente precisa considerar que a planta, o bom desenvolvimento da planta, começa lá quando ela é criancinha, quando ela é jovem, quando ela é nova. Tá? Então, se ela teve problemas de formação inicial, ela vai ser uma planta defeituosa. Quer dizer, nós não começamos a perder aquela capacidade de máxima produtividade. Sim. A cada momento desse, nós vamos perdendo sacos por hectare, vamos perdendo quantidade de produto, seja grão, seja na produção de carne, na produção animal. Se nós tivermos má formação inicial, nós vamos ter uma planta com dificuldade de se recuperar. Então, quando o produtor, o técnico mesmo, fala, não, agora com essa chuva nós vamos recuperar. É muito difícil quando a formação inicial é prejudicada, de nós termos uma recuperação. Tá certo? E aí outra questão também, né? Além do estresse hídrico, né? A questão das pragas. Outra coisa também que tira o sono do produtor é a geada. E a gente já começou a ter, né, geadas aí durante a semana, enfim, que tem também aí deixado o produtor em alerta. Já dá para ter um diagnóstico, Birajara, dos primeiros impactos disso para a lavoura do milho? Nós temos que entender, voltando, não sendo repetitivo, mas repetindo, que nós estamos numa área de transição. Sim. Nós não temos certezas com relação ao clima. Então, essa ocorrência de geada, ela poderá vir. Agora, nessa safra, nós já tivemos agora temperaturas baixas, tem registros aqui da UFGD, se eu não me engano, ontem chegou a menos 1 grau, né, aqui na Universidade Federal. Na Embrapa, se eu não me engano, chegou a 3,3. Né? Isso aí não é suficiente para formar geada, E se formou essa geada, a geada, como as nossas áreas estão razoavelmente bem cobertas, né, com a cultura do milho, ou mesmo aqueles produtores que fazem o consórcio braquiária milho, a área está coberta. Tá? Então, a temperatura do solo está, vamos dizer assim, num nível bom. E essa geada, essa formação de geada, ela vai ocorrer na superfície. Né? Como o milho está bem desenvolvido, de um modo geral, com essas exceções aí do extremo sul, né? Essa geada praticamente, essa temperatura baixa, que a gente não tem ainda as informações completas, talvez andou se formando alguma geada em alguma baixada e tal, né? Que isso não causa grandes problemas. Tá? E como grande parte dessas lavouras já estão num estágio mais avançado, né? Os prejuízos, até o momento, deverão ser mínimos. Menos mal, né? Essa questão da gente estar nessa área de transição que o senhor diz, né? E a gente está enfrentando grandes adversidades climáticas, enfim, questão de pragas. O senhor acredita que é a hora do produtor rural começar a pensar em algumas alternativas para o milho? A gente vê aí um crescimento, né, no plantio do sorgo, aveia, e agora a grande novidade é carinata aqui, né, na nossa região. O senhor vê essa situação como uma alternativa para começar a substituir o milho aos poucos?
Valéria, eu diria que não há necessidade de substituir o milho. Nós temos mais de 4 milhões de hectares da cultura de verão, que é a soja. Tá? 4 milhões e 200 mil aproximadamente, ou seja, mais de 4 milhões. E temos somente 2 milhões e 100 aproximadamente dessa mesma área da soja ocupada pelo milho. Então nós temos uma sobra aí de 2 milhões de hectares que são usados no verão e que, entre aspas, não são usadas totalmente no período outono e inverno, ou na dita safrinha. Então nós temos aí um espaço para ser ocupado com algumas culturas. E eu começaria com uma cultura que eu trabalhei muito tempo, que é o trigo, que nós já sabemos que tem um potencial, tá? Que tem tecnologia disponível, tem infraestrutura de produção, que é a mesma infraestrutura que o produtor já usa para a soja, já usa para o milho. Alguns produtores, não, mas o milho não tem, o trigo não tem mercado. Mas eu acho que não interessa só o mercado, tá? Interessa que o produtor está tendo uma alternativa para somar com a cultura de verão, certo? Para manter o solo coberto, para manter o sistema de formação de raízes, ou seja, para trazer mais matéria orgânica para o solo, tá? Então nós temos alternativas. Nós temos o sorgo, uma alternativa que nós estamos vendo aí grande interesse da indústria de ração de incluir o sorgo na produção de ração, tá? Nós temos o milheto, que não é uma cultura, vamos dizer assim, de tanto interesse econômico, mas é uma cultura que mantém o solo coberto, nos ajuda na melhoria do solo. Porque nós precisamos entender, Valério, o seguinte, que nós temos que trabalhar na agricultura visando produção e visando, vamos dizer assim, criar boas condições no solo para as próximas culturas, tá? E essas boas condições significa manter o solo coberto, significa plantar culturas que produzam raiz, tá? Que nós temos uma grande deficiência de matéria orgânica. E matéria orgânica é construída com produção de raiz. Essas informações todas, elas, muitas vezes, o produtor rural sabe que tem que fazer, mas ele não sabe, às vezes, como fazer. E, nesse sentido, eu pergunto ao senhor, diante de tantas alternativas que o senhor tem destacado aí, como a aveia, o trigo, né, sorgo, carinata, o Instituto MS Agro, ele tem desenvolvido algumas ações aí para ajudar o produtor rural nessa tomada de decisão? Exatamente, Valério. O Instituto MS Agro é uma instituição constituída de assistentes técnicos da região, 33 empresas de assistência técnica da região, que visam essa busca de alternativas, né? Essa busca de outras culturas, tanto para a produção como para a melhoria do solo. Porque o objetivo do Instituto MS Agro é desenvolver essas alternativas, trazer formas de melhoria do solo através dos remineralizadores, do nosso conhecido pó de rocha, trazer matéria orgânica para o solo, e a forma mais econômica de trazer matéria orgânica para o solo é plantando culturas no solo. Porque o que forma matéria orgânica em abundância são as raízes. Eu não vou resolver matéria orgânica só com a palhada superficial ou trazendo fertilizante orgânico de fora. Eu tenho que produzir esse material vegetal no solo. Que cada planta que eu semeio lá na minha área, que eu colho grãos, que a planta seca, que a planta morre quando chega no final do seu ciclo, a raiz também vai morrer. Sim. A raiz morre, a raiz é planta, é parte da planta. Então, essa situação vai me fazer com que eu melhore a aeração do solo, porque essas raízes vão apodrecer, no termo comum. Essas raízes vão abrir os canais do solo para infiltração da água, então nós vamos amenizar o problema da estiagem. Então tudo isso tem que ser pensado. Então eu tenho que trazer o máximo de planta, tá? E aí nós temos que ligar isso ao sistema plantio direto, que tem aquelas 3 premissas, que é conhecida de domínio público,
não revolvimento do solo, cobertura permanente do solo e rotação de culturas. Então, se nós estivermos fazendo isso aí, nós estamos processando um melhoramento do solo. Então, as culturas, ditas culturas alternativas, às vezes elas não são tão importantes economicamente, mas elas são importantes indiretamente. É isso que nós temos que fazer. Elas vão contribuir para o melhoramento do solo também, né, Ubirajara? E aí, assim, para encerrar, gostaria de agradecer mais uma vez sua participação aqui, né, e o Instituto MS Agro, mais uma vez aqui conosco. E para encerrar, Ubirajara, eu queria te perguntar, qual a recomendação que você dá aí para o produtor rural para a próxima safra, né, agora de soja? Aqui, né, para a nossa região sul. Primeiro é importante que o agricultor acompanhe os resultados obtidos nas safras anteriores. Tá? Para ele definir melhor qual a variedade de soja, tá? Para ele ter certeza que ele está escolhendo uma variedade correta, ele se aconselhar com os técnicos, participar dos eventos, tá? Ou seja, buscar informação. Nós estamos na era da informação. As tecnologias, elas existem, elas estão aí. A gente costumava dizer, antigamente, quando eu comecei na década de 70, aqui na região, que nós tínhamos que achar uma forma de retirar as tecnologias das prateleiras e levar para o produtor. Então foi aí que surgiu a Fundação MS, foi aí que surgiu a Fundação Chapadão, é aí que está surgindo o Instituto MS Agro, com esses objetivos, viabilizar essas informações. Eu costumo dizer que nós temos que validar as informações técnicas. Informações técnicas da pesquisa existem na Embrapa, na universidade, nas próprias fundações, no instituto, mas eu tenho que validar para que o produtor entenda. O produtor, enquanto não vê esse resultado dando certo na sua propriedade, ele não considera. Tá? Então, nós temos que validar junto com o produtor. Porque o produtor é que decide qual é a tecnologia que vai usar. Não sou eu que vou lá e digo, usa essa tecnologia. A gente costuma dizer que os recursos financeiros são dele, não são meus, né? Então, ele que toma a decisão. Tá aí dicas importantíssimas, né, para o setor produtivo. Mais uma vez, te agradecer, Ubirajara, por estar aqui conosco. Eu tenho certeza que esse é um assunto que vai gerar ainda outros bate-papos muito importantes e com certeza você estará aqui conosco mais uma vez, dando essas dicas valiosas aí para o produtor rural. Tá aí, esse foi o bate-papo com o produtor dessa semana. E o Semear MS também vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá!